A pessoa jurídica que recuperar a ECD dentro do arquivo do SPED-ECF não deve importar os registros do balanço patrimonial e da DRE. Quando eu digo isso é o seguinte: esses valores do balanço patrimonial e da demonstração de resultado, eles são calculados pelo próprio programa da ECF, pelo próprio validador do SPED-ECF. Então, quando você gera o seu arquivo do SPED-ECF, esse arquivo, seguindo a regra de que essa empresa está dentro da obrigatoriedade de importar, de recuperar o arquivo do SPED-ECD, dentro do SPED-ECF, então, não deve conter os registros, né, com os saldos do balanço patrimonial e da DRE. Então, o que acontece se quando eu estou gerando o meu SPED-ECF lá no sistema, o sistema gerou esses arquivos, né, gerou esses registros com as informações do balanço patrimonial e da DRE. Se isso acontecer, o validador, chamado PVA, ele não vai ler, não vai fazer a leitura, né? Ele não vai fazer o cálculo desses registros do balanço patrimonial e da DRE. Agora, por quê, hein? Por que será que ele não vai fazer o cálculo? Acontece o seguinte: quando a empresa utiliza a recuperação do SPED-ECD dentro do arquivo do SPED-ECF, o meu validador do ECF vai utilizar esses arquivos justamente para fazer a composição do meu balanço patrimonial e da DRE. Porque, veja bem, eu não vou ter informação duplicada, eu não vou ter duas informações iguais, eu não posso ter, correto? Então, ele vai pegar a recuperação desse SPED-ECD que eu fiz e vai gerar os meus arquivos, porque dentro do SPED-ECD eu já tenho, né, vale lembrar que eu já tenho o meu balanço patrimonial e eu já tenho também a minha DRE. Então, no meu SPED-ECF, como eu teria novamente esses valores, ele vai utilizar os saldos, ele vai utilizar as informações do próprio SPED-ECD. Por isso, ele não vai fazer a leitura, ele não vai fazer o cálculo novamente dessas duas demonstrações, balanço patrimonial e demonstração de resultado. Mais uma coisa, quais são, então, os registros que eu vou observar que o meu sistema, para que o meu sistema não gere novamente no meu SPED-ECF, sabendo que ele não vai fazer o cálculo? No caso do balanço patrimonial, os meus registros, se for lucro real, né, é o L100, se for lucro presumido, é o P100, e se for imune ou isenta, é o U100. E no caso da DRE, se for lucro real, é o L300, se for lucro presumido, é o P150, e no caso das imunes e das isentas, é o U150. Fechado?